Muito bem, seja todos muito bem-vindos ao canal do Dr. Fórmula Donizete Campos. Sou farmacêutico, desenvolvedor de fórmulas, prescrição personalizada e também pesquisador e educador em neurociência aplicada à saúde, comportamento humano, formação de hábitos. Acho que tudo isso importa muito na hora de desenvolver fórmulas. E você hoje vai assistir a aula 28. Nós vamos falar sobre identidade vencedora e legado. Como o cérebro, será que ele consolida padrões permanentes e transforma comportamento em destino? Bom, antes de iniciarmos, eu gostaria de pedir a você, se você não está inscrito no canal do Dr. Fórmula, já se inscreve, já marca alguém, salve essa aula depois. E para começar então a aula de hoje, eu quero que você volte comigo em alguns minutos naquilo que nós falamos e construímos lá na aula 27. E talvez agora então você já começou a entender e perceber também que crescimento verdadeiro não depende apenas de talento, depende principalmente da forma como o cérebro aprende e interpreta dificuldade. Não é o diploma que te define, é aquilo que você entende, aplica e repete. Porque na aula passada nós entendemos como nasce a mentalidade de crescimento. Nós entendemos que o cérebro ele reage ao significado que a pessoa dá às experiências, né? Nós somos pautados por percepções e a maioria das pessoas tem um nível de percepção muito baixa. E talvez uma das frases mais fortes da aula 27 tenha sido essa frase aqui acima, né? Porque não só isso, mas também agora essa questão da mente, né? A mente ela cresce quando o cérebro ele aprende que dificuldade não é sinal de fracasso. É parte natural do processo de evolução de uma pessoa. Mas agora então surge uma pergunta extremamente importante que toda aula eu gosto de fazer, sempre referente àquela aula ou alguma aula que nós já assistimos ou que já fizemos, né? O que faz algumas pessoas sustentarem crescimento durante décadas, enquanto outras vivem começando e parando continuamente? Eu entendi de uma forma bem intuitiva, né? Obviamente, porque eu comecei muito cedo, que é fazendo todos os dias. Porque talvez hoje você esteja entendendo uma das maiores diferenças entre comportamento, o temporário, né? E também a identidade consolidada. Isso é extremamente profundo, extremamente importante. Porque muita gente vive de motivação momentânea. As pessoas, elas querem ser validadas, elas não têm um método definido, não têm previsibilidade. Então, muitas pessoas dependem dessa motivação momentânea. Começa forte, se anima rápido, faz por alguns dias ou algumas horas, mas abandona logo depois. Percebe como isso é muito importante? E hoje alguém talvez esteja entendendo que resultado sustentável não nasce apenas de ação intensa, ela nasce de identidade construída. Para quem me acompanha, está sempre ouvindo falar sobre isso, porque é isso que vai definir quem você é, a sua identidade. Porque o cérebro humano, ele consolida padrões através da repetição contínua. Isso muda o jogo, isso muda completamente a vida. Aquilo que a pessoa repete constantemente começa lentamente e ela deixa de ser esforço. Então, deixa eu repetir. Aquilo que a pessoa começa lentamente e faz constantemente, chega uma hora que deixa de ser esforço e passa a virar parte da identidade. Sempre eu falo que os gânglios da base, eles automatizam o comportamento. Em várias aulas passadas, você vai ouvir falar também, se não ouviu, vai ouvir em todas as aulas, que a neuroplasticidade, que é aquela capacidade do cérebro se reorganizar conforme repetição, experiência. Tudo isso fortalece circuitos neurais repetidos, né? O córtex pré-frontal, ele fortalece direção quando existe continuidade. Então ele fortalece essa direção. Aí você começa a perceber como tudo começa a se conectar, né? E hoje, talvez, então, as pessoas aqui que vêm assistindo as aulas estejam entendendo que legado não nasce em decisões isoladas, ele nasce em padrões repetidos ao longo do tempo. Conforme você vai construindo, você vai também mudando seus padrões e construindo seu novo padrão.
Porque o cérebro ele transforma a repetição sustentada em identidade permanente. Sempre eu estou falando disso porque neurociência é isso, são as camadas cerebrais. Agora pensa comigo aqui, quantas pessoas hoje você acha que vive emocionalmente cansada porque nunca consolidaram direção? Então eu sempre falo para as pessoas que encercam na empresa, não importa o momento que você está, o que importa é a direção que você está indo. Tá, ok? Então tem pessoas que vivem começando, parando, mudando, desistindo, recomeçando novamente. E aí, conforme você vai falando isso, as pessoas vão percebendo. E eu pergunto, você percebe como que é isso? Isso gera um desgaste emocional muito grande. Porque o cérebro, ele perde a estabilidade quando ele vive constantemente em ruptura. Então, se ele não for constante, ele vai perder sua estabilidade. E alguém aqui talvez também esteja entendendo que permanência gera força mental. Conforme você vai permanecendo, tendo continuidade, fazendo constantemente, vai aumentando a sua força mental. Quem permanece fortalece circuitos neurais. Quem abandona, quem abandona continuamente, fortalece instabilidade. Então, se você está no projeto e de repente você saiu um pouco, já volta imediatamente. Agora, deixa eu aprofundar isso ainda mais com você. Existe uma diferença enorme. Deixa eu tomar uma água. Existe uma diferença enorme entre comportamento ocasional e identidade vencedora. Porque às vezes você tem um comportamento que você tem de vez em quando. Mas se você for constante, ser constante, você vai vencer. Comportamento ocasional ele depende muito da emoção do dia, depende de validação, depende do momento que você está. Identidade consolidada continua mesmo quando a emoção oscila. Por isso que o método FDC HH, o método FDC 6 em 8 no emagrecimento, enfim, todo o contexto funciona. Isso é extremamente poderoso. Porque talvez hoje também muita gente esteja tentando construir transformação apenas na força da motivação. E a motivação, ela flutua, ela é uma variável, ela vem e vai. Tem hora que você está motivado, tem hora que você está assim. Ó. A motivação, então, quando ela auxilia, a identidade, ela permanece. Essa é a mesma identidade que vimos lá na aula 26. O método ele funciona porque tudo é previsível. Então, dentro de uma hora, você tem ali exatamente o que você tem que fazer. Só que hoje, vamos um passo além, né? Porque aquilo que você sustenta repetidamente, o cérebro ele começa lentamente a reconhecer como tipo assim, quem você é. E é exatamente aqui que a identidade deixa é, de ser só um conceito e começa a virar, de fato, um legado. Agora, pega essa fórmula aqui. O cérebro ele acredita muito mais naquilo que você repete continuamente do que naquilo que apenas promete fazer. Pegou a fórmula? Agora, olha como isso aparece na vida real. Pega essa fórmula de novo. A pessoa ela fala: quero mudar, quero emagrecer, quero começar na academia, quero ser uma pessoa mais constante. Mas ela continua alimentando os mesmos padrões. Não tem como você mudar se você manter os mesmos padrões. Quer crescimento, mas mantém os mesmos ambientes. Quer direção, mas vive ali repetindo distração. Percebe isso? Como isso muda completamente, como isso é forte, como isso faz sentido? Quer mudar, mas continua fazendo a mesma coisa, não tem como mudar. Talvez hoje, então, alguém esteja aqui entendendo que identidade não muda apenas no desejo, mas muda na repetição organizada. Porque toda vez que você executa, permanece resistente, continua, o cérebro, ele fortalece uma nova percepção sobre você mesmo. Ah, eu nasci assim, eu não mudo, a minha família era assim. Da mesma forma que foi construído, pode ser desconstruído. Pegou a fórmula? Agora deixa eu te contar uma história que resume tudo isso. Uma narrativa bíblica, tá? Vou trazer aqui uma narrativa bíblica. Abraão, ele saiu da sua terra sem saber exatamente para onde ia. Olha só que forte. Carregando apenas uma promessa que ele mesmo sabia que não veria se cumprir por completo em vida. Então, ele não construiu para ele construiu para gerações que nem tinham nascido ainda. Isso é legado. É isso, é sobre isso.
Ele plantou direção, fé e identidade numa terra onde ele próprio nunca colheu o fruto inteiro, gente. Isso é legado. Então, legado não é o que você conquista para você. Não é. Legado é o que continua de pé quando você não estiver mais segurando, tá? Então, esse aqui está de pé. Ele vai continuar aqui se você deixar segurar. Isso é legado. Agora, mostra exatamente isso. Identidade se consolida através de repetição contínua ao longo do tempo. Plantada muito antes de qualquer resultado aparecer. Isso é extremamente poderoso e é isso que Abraão fez. Não só ele, como outros personagens bíblicos. Porque isso significa que comportamento pode virar legado. Pegou a fórmula? Eu gosto disso, adoro. Isso faz muito sentido para mim e eu quero compartilhar com você. Então, aquilo que você sustenta durante anos começa lentamente a definir destino. Isso aconteceu na minha vida. A minha bolha, o meu platô só foi romper depois de 17 anos. Isso em São Paulo, tá? Mas eu comecei muito antes. Então você já conhece minha história, né? De quando eu cheguei em São Paulo, como eu estava falando, aos 15 anos. E eu estou falando 17 anos a partir dos 15 anos, mas eu comecei com 6. Recontar hoje só lembra de uma coisa na época que ninguém enxergava legado. Quando eu cheguei, ninguém enxergava legado. Só resultado pronto. Quando ele finalmente apareceu, talvez hoje muita gente queira viver reconhecimento sem aceitar, sem aceitar o tempo necessário para construir reconhecimento. Então, quando eu cheguei em 82 em São Paulo, eu só apenas estava com, não trouxe nada, tá? Só trouxe apenas a vontade de vencer. Só que não existe legado instantâneo. Não existe construção sólida baseada apenas em emoção. As pessoas querem resolver problemas, mas elas não querem passar pelo processo. E não tem como. Assusta, mas no final você comemora. E hoje eu deixo um ponto extremamente importante aqui para você. O cérebro humano, ele busca coerência, harmonia entre aquilo que a pessoa pensa, fala e faz. Porque o que acontece com a maioria? Ela fala uma coisa aqui, mas o que ela faz está bem distante. Então, quando a pessoa começa repetidamente a agir em determinada direção, o cérebro, tá? A gente está trazendo aqui falando sobre neurociência, o cérebro lentamente reorganiza a identidade para manter coerência interna. Porque se não tiver coerência, tem que ter convergência. Isso é extremamente forte, isso é extremamente importante anotar. Porque talvez hoje alguém também já esteja entendendo que identidade vencedora não nasce para. Aliás, não nasce pronta. Ela nasce, ela é construída, na verdade. Ela é construída comportamento por comportamento. Pequena decisão, pequena execução e pequena permanência. Então, ai, mas a minha mãe, meu pai, não sei o quê. Não. Você não precisa morrer do jeito que você nasceu. E aos poucos, isso então começa a consolidar uma nova versão da pessoa. É a mesma constância da aula 23. Quem está assistindo minhas aulas, eu falei isso na aula 23. Aparecendo de novo aqui, porque ela é o que fortalece a identidade o tempo todo. Agora, pega essa fórmula que eu quero deixar aqui para você. Isso é importante, dá até um corte aqui na aula. A identidade vencedora nasce quando o cérebro aprende que continuar é parte natural da sua vida. Pegou a fórmula? Agora, pensa aqui comigo, audiência. Quantas pessoas hoje vivem sem direção porque nunca sustentaram nada por tempo suficiente? Muda toda hora. Gente, existe um ditado antigo que diz assim: pedra que muito rola não cria lodo. Essas pessoas elas desistem rápido, abandonam processos, trocam direção constante. Percebe? Anota isso. Pedra que muito rola não cria lodo. Talvez então você esteja, de novo, entendendo, né, que de uma forma bem profunda exige permanência para tudo. Se você não tiver permanência, você não cresce. Isso muda tudo, porque o crescimento verdadeiro quase sempre é silencioso no começo. Lá, nas minhas palestras, as 8 fórmulas para o sucesso real,
A gente fala sobre isso. Funciona como juros compostos. Nos primeiros meses, o gráfico parece quase reto, como se nada estivesse acontecendo. Mas por baixo, cada repetição está sendo reinvestida em cima da anterior. É como o platô de potencial latente. E é só depois de um tempo sustentando que a curva dispara. Percebe como tudo isso conversa com neurociência? Quem tiver curiosidade vai dar uma olhada sobre neurociência, porque o cérebro também amadurece silenciosamente através da repetição contínua, capitalizando ali cada repetição em cima da anterior. É igual os juros compostos que eu acabei de falar. Até o resultado, ele faz isso até o resultado ficar visível de uma vez. E isso aconteceu na minha vida. Eu fui fazendo, de uma forma totalmente invisível. Não tinha status, não tinha dinheiro, não tinha palco, não tinha ninguém motivando, não tinha nada. Tinha apenas a vontade de vencer. Agora, deixa eu abrir um parênteses aqui importante. Se essa aula estiver fazendo sentido para você, compartilha com alguém. Porque talvez exista alguém perto aí de você, aí na sua casa mesmo, acreditando que nunca conseguirá mudar. E isso acontece com a maioria, sem perceber que a identidade pode ser reconstruída através da repetição organizada. O método, ele veio para isso, para você organizar as suas repetições. E aproveita também para se inscrever no canal do Dr. Fórmula, eu vou ficar muito feliz. E toda segunda-feira, às 20h18, nós estaremos aprofundando essa construção dentro do Arquiton, que é o arquiteto do próprio destino. Porque tudo isso eu estou falando que você é o arquiteto da sua vida. Somente você pode mudar a sua vida. E deixa aqui também nos comentários, hoje, qual identidade você deseja construir nos próximos anos? Não pensar no amanhã, mas pensar a médio e longo prazo. Você quer construir a sua saúde, a sua espiritualidade, disciplina, a sua direção, liderança, estabilidade emocional, que talvez sua resposta também ajude outras pessoas. Isso muda o jogo, isso muda o jogo. Agora, tudo isso conecta-se, ou, aliás, conecta dentro do DFDC, que é determinação, foco, disciplina e crescimento. Então, a determinação, ela inicia. O foco, ele vai direcionar você. A disciplina, ela sustenta e o crescimento consolida. Mas tudo isso exige continuidade. Talvez aqui você esteja também reconhecendo a permanência, de novo. E a mesma que já apareceu lá nas aulas 23, 24. Quem está assistindo as aulas sabe que eu falei disso lá. Porque o cérebro ele fortalece exatamente. Deixa eu abrir mais um parênteses aqui. Essa sequência de aula vai até a 35, mas depois eu vou continuar vindo aqui colocar outras coisas. Então, aquilo que você sustenta repetidamente durante tempo suficiente é o que vai mudar a sua identidade. E aqui entra o HH de novo, porque você já sabe o que é. Não preciso reexplicar. Só repara numa coisa: o HH nunca é só uma técnica de produtividade. É prática de identidade, é o momento em que você treina o cérebro, a virar, né, na prática, a pessoa que sustenta, né, vai sustentar você. Não é só a pessoa que tenta, é aquela pessoa que tenta, aquela pessoa que faz continuamente para poder de fato virar. Pega essa fórmula. Viktor Frankl, mesmo dentro de um campo de concentração, dizia que a última das liberdades humanas é escolher a própria atitude diante de qualquer circunstância. E foi sustentado essa escolha dia após dia que ele construiu um legado. Isso atravessou gerações, né? E pega mais essa forma de Marco Aurélio, imperador, né? Ele escrevia todas as noites para si mesmo, né? Não para ser publicado, não para ninguém ver, né? E foram justamente essas anotações repetidas, sem plateia, ele lá no seu cantinho, no seu secreto, sem nenhuma plateia, que viraram um dos maiores legados de sabedoria da história. E tem mais uma fórmula que eu quero deixar aqui de John Maxwell, que resume isso, numa frase muito simples: liderança de verdade não se mede pelo que você faz, se mede
pelo que continua de pé no dia em que você sair da sala e aquilo vai continuar de pé. E hoje a neurociência mostra que repetição organizada consolida identidade, comportamento e percepção interna. Tem pessoas que ficam insistindo, insistindo na mesma coisa, mas ela não consegue perceber que aquilo está fazendo mal para ela própria e para quem está ao seu redor. E isso é extremamente poderoso e profundo e forte. Eu gostaria que você anotasse. Hoje, talvez também você aí que está me assistindo esteja entendendo que não está apenas tentando melhorar hábitos. Você está construindo um legado. E isso é Arquiton. Agora, pega essa fórmula aqui. Deixa eu me animar aqui, que eu tô ficando muito down, não posso ficar down. O legado, ele nasce quando o cérebro transforma direção repetida em identidade permanente. Pegou a fórmula? Anota essa fórmula aí que você vai levar para tua vida. Na aula 29, que é a nossa próxima aula, vamos aprofundar algo extremamente poderoso. Como nasce o propósito? E por que algumas pessoas vivem apenas reagindo à vida? E como construir uma existência guiada por direção, significado e missão. Você vai entender como o cérebro reage à ausência de propósito, como nasce também a sensação de vazio e como construir uma vida baseada em significado profundo. E já deixa eu te colocar aqui um spoiler sobre vazio profundo. É quando você não está plenamente com o seu interno trabalhado. Vê lá no Eclesiastes o que Salomão fala sobre isso. É um assunto da próxima aula, na próxima segunda-feira, às 20h18. E já salva essa aula, compartilha, se inscreve aí no canal e participa com a gente dessa construção. Porque aqui nós temos o Arquiton, que é o guarda-chuva, e embaixo nós temos DFDC, determinação, foco, disciplina, crescimento, HH, hora de honra. Nós falamos sobre 3 dimensões: espiritualidade, saúde e trabalho árduo com alta consistência. Então, depois que terminar essas 35 aulas, eu já vou me organizar para fazer aqui. Eu vou escolher ainda que tipo de assunto. Bom, eu sou farmacêutico, né, sou desenvolvedor de fórmulas. Há 44 anos estou no segmento da saúde e há mais de 30 eu trabalho com o desenvolvimento de fórmulas. Estou na área magistral, estou na farmácia de manipulação. Obviamente que tudo que eu faço não é baseado apenas em teoria ou apenas na minha prática, é uma junção das duas coisas. Vamos lembrar que eu comecei na prática, de uma forma natural. O nome, a denominação Doutor Fórmula veio de uma forma natural, porque as minhas fórmulas foram fazendo sentido para os prescritores e para as pessoas que me procuravam diretamente, não através de um prescritor, de um médico, de um nutricionista, ou de qualquer profissional que prescreve. Então, era uma indicação direta minha, de balcão, e isso então nasceu, inclusive, a fórmula moduladora do envelhecimento. Aliás, que se você está me assistindo, você deve conhecer essa fórmula. É uma fórmula desenvolvida com propósito, onde você vai tomar 2 cápsulas após o café da manhã, todos os dias, de forma contínua. Essa fórmula vai te trazer energia, disposição, mais humor, melhor sono, melhor intestino, melhor pele a médio e longo prazo. Né? Vamos lembrar que a gente muda a nossa identidade quando você quer, quando você entende que você precisa mudar, você precisa reconstruir, você precisa ressignificar. Então, você entende que é possível sim, porque não é aquilo que nós aprendemos dentro da nossa casa, porque você e eu, nós nunca tivemos condições de escolher o que a gente queria fazer, né? De tomar decisões. Simplesmente a gente acreditou que veio lá dos nossos pais e fomos construindo a nossa identidade através de repetições de comportamentos. Entendeu? Então não importa a família, a mãe, o pai, de onde você veio. Olha, a minha mãe, eu não tive meu pai foi embora. Não importa. O que importa é quem você decide se tornar. Se você decidir se tornar, independentemente das circunstâncias familiares, ou financeira, ou social, não importa em que situação, em que circunstância você está, você pode sim ressignificar, você pode sim construir uma nova vida e a partir dali comemorar cada vitória que você alcançar. Isso em tudo, isso na atividade física, isso no emagrecimento, em qualquer
esfera, em qualquer área da vida, você pode fazer isso, na vida profissional. Bom, então essa aula foi a aula 28, e na próxima segunda-feira nós vamos falar vamos falar da aula 29. E depois, quando terminar essas aulas, e não vai terminar por aí, porque o meu objetivo hoje é deixar de fato um legado. Tá? Se um dia eu não estiver mais aqui, quero deixar essas palavras para você e tudo aquilo que está registrado aqui nos vídeos que eu venho gravando. De verdade, esses vídeos são gravados com propósito, com objetivo. Não está pautado em nenhuma equivalência financeira, né? Eu sempre falo que equivalência financeira é uma consequência daquilo que você faz. E se essa aula fez sentido, se você se conectou nessa aula, se duas, três pessoas se conectaram aqui comigo, eu já estou muito feliz e, e de fato, eu entendo que eu estou na direção certa, mostrando aí para as pessoas que quando ela não consegue alguma coisa, não é por falta de vontade, não é preguiça, não. É simplesmente comportamento, isso é cérebro, isso dá para ser cuidado, isso dá para ser treinado. E tudo isso tem que ter uma disciplina organizada. Até mais, sou o Dr. Forma, eu te vejo na próxima aula, eu te vejo nos vídeos por aí no Instagram, no TikTok, enfim. Até mais, fui! Beijo!